O estudo de hoje tem mudado a vida de milhares de pessoas. Mudou também a minha vida. E com certeza você vai conhecer a mensagem que tem a ver com o seu futuro eterno. O juízo final é o tema que, na verdade, as pessoas precisam conhecer. Existe uma oração, uma reza que a Igreja Católica ensina, a reza do credo, creio em Deus Pai. Ela começa mais ou menos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ela vai, e no finalzinho diz assim, que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Veja, julgar os vivos e os mortos. A reza fala do julgamento, mas não diz como será o julgamento, nem diz quem será o juiz, o advogado, as testemunhas, os réus e a lei. E agora nós vamos estudar dentro da Bíblia, dentro da profecia do Apocalipse, e vamos encontrar a resposta para as perguntas sobre este tão importante assunto, o juízo final. Muitas músicas já foram feitas sobre esse assunto, mas hoje nós vamos deixar tudo isso de lado e vamos ver o que Deus tem a nos ensinar. E o Espírito de Deus, que está aqui comigo e que está aí com você, com certeza vai iluminar a nossa mente e vai nos fazer entender este tão fascinante assunto. Vamos comigo abrir a Bíblia Sagrada aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, e eu leio exatamente assim, olha, 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A palavra de Deus é muito clara e diz que todas as pessoas estarão um dia diante de Deus. Quando a Bíblia diz todas as pessoas, ela está falando de pessoas de uma forma geral. Do rico, do pobre, do negro, do branco, do brasileiro, do estrangeiro. A Bíblia está falando de artistas, de pessoas famosas. E a Bíblia está falando de pessoas comuns, como nós. O que ela está dizendo, o que Deus está dizendo, é que todas as pessoas, indistintamente, estarão um dia diante de Deus, diante do Pai Celestial. E aí, eu pergunto a você, vem cá. O dia em que eu e você, o dia em que chegar o momento de você estar diante de Deus, como será? Como será o dia do juízo final? Como será o momento em que todas as pessoas, todos os homens, terão que encarar Deus face a face? A Bíblia diz, todos devem comparecer perante o tribunal de Cristo. Meu amigo, muitas pessoas nos nossos dias têm estado em tribunais, têm estado assistindo, até mesmo participando de julgamentos. Algumas pessoas participam como réus, outras como testemunhas e outras pessoas apenas assistindo. A verdade é a seguinte, quando alguém vai para um julgamento, quando alguém é réu e vai para uma sala de julgamento, ela fica preocupada, ela fica apreensiva e ela se prepara, procura um bom advogado e ela fica realmente muito atenta a tudo isto que vai acontecer no momento do julgamento. Por isso, o que estamos falando agora é do julgamento final, é do juízo final. E este assunto, o juízo final, é que deve nos levar a uma preparação maior, deve nos levar a uma preocupação maior. E é bom que você arrume um bom advogado. Mas eu tenho uma grande notícia a você. O nosso grande advogado é Jesus Cristo e ele vai interceder por mim e por você. Vamos dar uma olhadinha no computador agora e vamos analisar em detalhes esta situação que a Bíblia coloca em que todos nós estaremos um dia diante do juízo de Deus, diante do próprio Deus. Olha aqui, o juízo final. A palavra de Deus diz, todos os homens estarão um dia diante de Deus. Você pode ver aqui, todo mundo um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Deus dará um jeito e todo mundo vai estar um dia diante de Deus. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, afirma, Deus trará a juízo todas as obras, mesmo as escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras. Quais são as obras que a gente costuma esconder?
Todas as pessoas têm boas obras e todas as pessoas têm más obras. Qual destas obras você acha que nós costumamos esconder? As boas ou as más? É claro, as más. As obras boas nós fazemos questão que todo mundo veja que a gente fez, não é mesmo? As boas obras nós queremos que as pessoas olhem, vejam e até nos elogiem. Mas a verdade é a seguinte: Deus diz que vai trazer a juízo até as obras escondidas. Você tem algum pecado escondido? Você já pecou e escondeu o pecado? Com certeza, todos nós já fizemos alguma coisa errada e escondemos. Você pode esconder os seus pecados do homem. Você pode esconder os seus pecados das pessoas, mas nunca poderá esconder os seus pecados de Deus. Lembre-se, diz a Bíblia, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as obras escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É isso que diz a palavra de Deus. Uma certa ocasião, um homem chamado Davi, o grande Davi, que tornou-se um rei, era o rei de Israel. Davi, ele cometeu um pecado. O pecado de Davi é chamado pela Bíblia de adultério. Davi cometeu um adultério. E esse adultério tem uma história até interessante. Porque Davi viu uma mulher tomando banho, gostou muito dela e desejou possuí-la. Davi não queria saber nada a respeito daquela mulher. O que ele queria saber é que tinha desejo de a possuí-la. E então mandou chamá-la. Ela veio e ele a possuiu. Depois, ele sabia que ela era casada. E era casada com um verdadeiro soldado de Israel. Embora ele não fosse de Israel, mas estava em Israel, lutando numa guerra, defendendo este país. Enquanto o marido estava na guerra, Davi, o rei, estava se deliciando no adultério com aquela mulher. Betseba era o nome dela. Uma jovem bonita, porém casada. Davi adulterou com ela e depois de praticar adultérios, depois de vários momentos de adultérios, então aquela mulher ficou grávida. E Davi ficou desesperado porque se aquele boato, se aquele fato, se aquele pecado pudesse cair na boca das pessoas, se todo mundo ficasse sabendo, Davi perderia o seu poder, perderia o seu cargo, deixaria de ser rei. Sabe o que Davi fez? Davi mandou uma carta e pediu que o marido dela viesse até o palácio do rei. E quando o marido veio, o marido de Betseba, Davi disse a ele: olha, sua esposa está aí sozinha há muito tempo, você está na guerra, que tal você passar uma semana com ela, tire uma semana de férias? Deus não deixou aquele homem dormir com a esposa, porque a intenção de Davi era fazer o marido deitar com a esposa e depois atribuir a gravidez a ele. Veja como o homem é maligno, como existe malignidade na mente humana, no coração humano. Davi tentou de todas as formas colocar a gravidez sob a responsabilidade do marido daquela mulher. Mas Deus não deixou e ele, de uma forma muito estranha, desobedeceu o rei e não foi dormir com a sua esposa e voltou para a guerra. Mas antes de voltar para a guerra, Davi escreveu uma carta, deu na mão dele, ele levou para o seu superior. E sabe o que dizia a carta? A carta constava a condenação dele. A carta dizia: coloque este soldado na frente da batalha para que ele seja assassinado no primeiro ataque. Que maldade! Que ação diabólica! E o marido daquela mulher foi assassinado. E agora Davi disse: bom, ela está viúva, e se ela está viúva, eu posso casar com ela, porque de acordo com a Bíblia, uma mulher viúva está livre para se casar. E Davi então possuiu aquela mulher definitivamente. Nasceu a criança e para sua decepção a criança morreu. Davi escondeu aquele pecado por anos.